Eu quero logo falar sobre um outro assunto super importante, porque o Comitê dos Direitos da Criança da ONU condenou o presidente Jair Bolsonaro por uso de uma criança fardada num evento e pede sanções. Abre aqui na tela para mim essa reportagem. Ah, já está o Jamil aqui. Eu ia mostrar a reportagem do Jamil, mas ele já apareceu. Bom dia, Jamil. Está desligado o seu microfone. Bom dia. Agora sim. Eu ia mostrar Perfeito. a imagem que está na foto da sua coluna aqui no UOL, que eu achei muito forte, né? Coloca pra gente a imagem aqui, aqui, ó. Deixa eu subir aqui um pouquinho, que é... Opa, Jamil Chat, tá aqui. Que é essa imagem da criança carregando uma arma. É por causa disso, né, ô Jamil, que tudo isso está rolando? Conte aí pra gente qual é essa notícia. É uma notícia importante, porque, de fato, primeiro, antes de mais nada, não era a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro usa uma criança num evento público, no caso, ou fardada, ou fazendo gesto de arma, ou ensinando a fazer a arminha, né, que a gente conhece bem o gesto, que basicamente dominou aí os últimos 2 anos e meio, um pouco mais até, se a gente contarmos aí a campanha eleitoral. E o que aconteceu neste ato, que foi a semana passada em Belo Horizonte, portanto, essa criança fardada com essa arma de brinquedo, certo? Uma AK-47, mas de brinquedo, muito bem. O que acontece? O Comitê da ONU para os Direitos das Crianças emitiu hoje pela manhã um comunicado, Fabiola, duríssimo contra o presidente. Alguém já vai falar, não, mas o que a ONU tem a ver com isso? Vou tentar aqui explicar, porque é muito importante. O Brasil é parte da Convenção Internacional dos Direitos das Crianças. É uma convenção que o Brasil assinou, ratificou, e o que significa isso, Fabiola? Que ao ratificar você se compromete a seguir aquelas regras. Não é que alguém colocou uma arma na tua cabeça para você seguir aquelas regras. Você, como sociedade, como nação, e claro, como Congresso e Executivo, optam por fazer parte de uma convenção internacional. Essa convenção internacional, então, deve regulamentar justamente as leis nacionais sobre esse assunto. O que diz essa convenção? Essa convenção diz que existe um comitê da própria ONU que, então, vai vistoriar se os países estão ou não cumprindo as leis. É basicamente essa a função. E esse comitê, hoje, então, emitiu esse comunicado extremamente duro, dizendo algumas coisas. Primeiro delas, usando a palavra condena. O comitê condena a atitude do presidente Jair Bolsonaro de usar crianças, especificamente essa, mas outras também, em atos para a sua campanha ou para o seu anúncio de políticas públicas, crianças fardadas com armas, simulando armas, no caso, uma arma de brinquedo. Condena veementemente. Esse é o termo usado pelo comitê. Em segundo lugar, o comitê deixa claro que atos como esses precisam ser processados e sancionados. Agora, por quem? Pelos tribunais brasileiros. Obviamente, a ONU não vai invadir o Brasil, não vai pôr sanções contra o Brasil, não é isso. Mas o que o comitê está dizendo? Olha, tribunais brasileiros, isso é uma violação dos direitos das crianças existente no próprio Brasil e, portanto, os tribunais precisam agir, porque isso sim é uma violação dos compromissos do país. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o comitê insiste que o governo precisa parar imediatamente de usar crianças nessas situações. Então, é um comunicado bastante raro emitido por um comitê da ONU. Sinceramente, há muito tempo eu não vi um comitê emitindo uma declaração tão direta contra um presidente, porque você pode emitir, Fabiola, um comunicado contra a situação das crianças no Brasil, né, de uma forma ampla, da violência contra menores em tal e tal país. Agora, esse é um comunicado direcionado ao presidente da República e aos seus atos e, claro, esses seus gestos. Por quê? Porque existe, pelo menos do lado do comitê, existe uma preocupação de que isso seja normalizado, que isso passe, de uma certa forma, uma imagem de que, olha, sim, uma criança pode ser utilizada para esses fatos, esses eventos. E isso é o que o comitê quer impedir. E só para concluir, Fabiola, só para deixar muito claro, isso não é
a ONU se interferindo no Brasil. Não, é uma convenção assinada e ratificada pelo Brasil que prevê que um comitê que justamente controla tudo isso pode sim e deve, no caso, fazer recomendações e críticas a países que violem a convenção. Ou seja, tudo dentro da lei, tudo dentro do esperado. Eu lembrei de uma coisa, Jamil, que também eu fiquei muito chocada, até estava buscando aqui de quando foi isso, que foi em junho, eu não sei se você lembra, quando o presidente Bolsonaro, ele retirou a máscara de uma criança num evento no Rio Grande do Norte, em Natal. Ele fez isso durante um dos eventos na sua agenda, ele baixou a máscara de uma criança que foi colocada no seu colo por uma fotógrafa. Eu acho que a gente até tem essa imagem aqui. Vamos lembrar? Põe aqui na tela para mim, que eu vou só abrir essa imagem. Essa imagem aqui, não sei se dá para a gente dar o play. Ah, não tá o play. É justamente essa imagem aqui. Ele arranca aqui dá para ver o vídeo. Ele pega e arranca a máscara da criança. Ele pega a criança no colo e ele arranca a máscara da criança. Eu acho que certamente a ONU está de olho nessas histórias. Aí, essa imagem é muito, muito impressionante. Essa imagem rodou, olha lá. Ele faz exatamente isso, ele puxa a máscara, né? É disso que a gente está falando, né, Jamil? É disso, Fabiola. E, de fato, não é só a questão da arma. Da arma também. Esse episódio, o último, foi de uma arma e de uma criança fardada. Eu não sabia, de fato, existe um trecho da Convenção Internacional que diz o seguinte, Fabiola, obviamente, o uso de crianças em conflitos militares é proibido, né? Apesar de várias milícias pelo mundo usarem, são os child soldiers, né? que é chamado, existem filmes, inclusive, sobre isso, dramáticos, que mostram justamente essa realidade dramática dessas crianças. Agora, o que a Convenção diz é que não só o uso das crianças como, fazendo parte de exércitos, também isso é proibido, mas também usar crianças em publicidade ou disseminação de imagem de armas. Isso também é proibido, né? Então, não é só a criança ser soldado que é a proibição, mas qualquer disseminação de fotos ou imagens de crianças vestidas como militares ou com armas, ainda que de brinquedo, colocadas nessa situação, porque dá a sensação ou a permissibilidade de que essa realidade ela pode ser sim aceita e ela pode sim ser tolerada. E é por isso que a Convenção é muito clara nisso. E você colocou uma questão mais ampla, que é justamente não só das armas, mas dessa proteção à criança. E aí a parte curiosa dessa história toda é que nós estamos falando de um governo que martela dois temas muito caros para eles: a família, né, e a combate contra o abuso contra crianças. Aí a minha pergunta para a ministra Damares: essa criança vai ser alvo de alguma proteção especial contra a pessoa que violou seus direitos, que no caso é o próprio presidente? Nossa, que forte. Que forte, Jamil. A gente que é pai e mãe, a gente fica bem, bem tocada com essas coisas, porque é aquilo. Tem muita gente comentando aqui no chat agora, falou assim, mas os pais estavam lá. Mas não é disso que a gente está falando, né? Não. Essas crianças, elas têm os seus direitos. Os pais também que colocam seus filhos nas redes sociais, os seus pais que entregam os seus filhos para a publicidade. A gente está falando da proteção das crianças. É por isso que existem esses órgãos, é por isso que existe esse comitê, como você falou, que protege as crianças, né? Elas têm os seus direitos, elas vão crescer um dia e elas podem olhar para trás e falar: por que você me colocou naquele palco com aquela arma de brinquedo? Por que você me deu no colo dele, né? É algo que elas têm os seus direitos, que precisam ser respeitados. Muito obrigada por você participar aqui conosco. Desculpa você ter esperado tanto aí. Nosso programa hoje se estendeu com tantos assuntos. Você sobreviveu aí sem o WhatsApp? O WhatsApp caiu aí também, em Genebra? Caiu sim. Mas aqui foi curioso, porque já era o final do dia. E aí, obviamente, você tem vamos dizer assim, o comércio já tinha terminado o seu dia, mas ainda assim foi um impacto muito grande, certamente. Agora, tem vários países da Europa, Fabio, que ainda usam muito o SMS. Por quê? Porque as operadoras lá no começo davam de forma gratuita
o SMS, não como no Brasil, que o SMS era cobrado, você se lembra? E aí, então, houve a migração, no caso do Brasil, para o WhatsApp, porque era grátis. Sim. Na Europa, em vários países, como, por exemplo, na França, o SMS era gratuito. Então, muita gente permaneceu nesse contato de SMS. E só para completar sobre as crianças, vai muito além daquela família do pai e da mãe e daquela criança que está ali. É o Estado usando uma criança para promover uma ilegalidade. Então, é pior não porque aquela criança vale menos ou mais do que outra, é porque é o símbolo sendo utilizado pelo Estado para promover algo que é crime. Então, não tem outra questão. Essa é o pior dessa história. E sim, a criança deve ser protegida, mas é o que significou tudo aquilo também. E essa é a parte muito problemática dessa história.